Seja muito bem-vindo ao canal Universo Teológico. Esse é um canal que foi criado para compartilhar com você conteúdos sobre teologia, sobre evangelho, Bíblia, estudos bíblicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o canal que vale a pena você acompanhar. E você que está chegando nesse vídeo de hoje, você está literalmente no começo do canal. Pois é, esse é o primeiro vídeo nosso, é o primeiro vídeo que o canal está compartilhando com você. E eu confesso para ti que quando eu fiquei pensando, vou começar o canal Universo Teológico, por onde eu começo? Qual vai ser o primeiro vídeo? E quando eu pensei esse canal, originalmente, o intuito dele era poder ajudar você que já é cristão, você que já professou tua fé, você que frequenta alguma igreja de alguma denominação, mas por algum motivo você não tem tempo de estudar profundamente teologia, profundamente a palavra de Deus. Teu dia a dia te impede de aprofundar nos conteúdos que fundamentam a tua fé. Esse canal é para você. Quando eu pensei esse canal, eu pensei em ajudar você a aprofundar em conteúdos bíblicos. E eu fiquei pensando por onde começar, E eu resolvi começar por uma pergunta que há muito tempo, ocupava a minha mente. Eu passei horas e horas, anos e anos pensando como responder essa pergunta. E esse é o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E a pergunta é: afinal, por que Deus criou o homem? Por que nós fomos criados? Por que fez parte da vontade de Deus iniciar a tua criação? E qual é o nosso propósito aqui? Aliás, dá pra dizer que essa é uma pergunta que a sociedade, a humanidade vem buscando responder há muito tempo. Sabe aquelas perguntas? De onde a gente veio, para onde a gente vai e qual é a terceira? Por que a gente tá aqui? O que a gente tá fazendo aqui, Qual que é o nosso propósito aqui? Então, talvez uma das perguntas aí que a humanidade mais já tentou responder ao longo da vida. Em muitos casos, quando alguém tenta responder essa pergunta, é porque a falta de propósito chega na tua vida. Muitas pessoas vivem uma falta de propósito. Aliás, muitos dos males das doenças psicológicas que a gente tem hoje derivam de não saber responder essa pergunta. Muitas pessoas se perdem ao longo do caminho tentando descobrir isso, qual que é meu propósito. E a falta de propósito muitas vezes fazem com que as pessoas entreguem as suas forças durante a tua jornada. Às vezes a perda de um ente querido, a perda de uma pessoa que era importante para você, a perda de algo que era importante para você, uma condição financeira, algo que você construiu desde o zero, e de repente você se vê sem aquilo. Ou seja, muitas pessoas ao longo da vida se veem sem propósito, sem razão para continuar. Então, a gente sabe o quanto a falta da resposta para essa pergunta, qual o nosso propósito de existir e de estar aqui, pode ser muito perturbador para muitas pessoas. Vamos lá, afinal, por que Deus criou o homem, Será que dá para pensar que Deus, por exemplo, estaria solitário quando ele criou o homem? Será que Deus estava com tédio? Será que em toda a sua grandiosidade na eternidade? Qual o propósito da criação de Deus? Às vezes a gente fica divagando, eu lembro como eu ficava pensando sobre isso, tentando compreender, Vamos tentar pensar como Deus. Olha como que a gente era. Vamos tentar pensar como Deus pensaria. Tu tá lá na eternidade, você é grandioso, você não sente falta de nada. Cara, pra que Deus criou a gente, Qual o propósito disso? E aí, às vezes, a gente começa a chegar a algumas possíveis respostas. Respostas, por exemplo, que trouxeram o mundo para estar onde está. Como, por exemplo, será que o propósito do homem é buscar pela felicidade? Será que Deus nos criou para que a gente possa buscar ser feliz? Um dos filmes que marcou muito a minha vida, E depois um dia eu ainda conto essa história para vocês, mas esse filme fez com que minha mãe decidisse vender a casa que a gente morava para que eu pudesse investir, empreender e começar a buscar melhorar de vida, que é o filme A Procura da Felicidade. E existem não só esse, como vários outros filmes que falam sobre isso, que a busca do homem é uma busca pela felicidade. Nós temos que procurar sermos felizes, Procurar a nossa felicidade. Será que isso é verdade? Será que é possível que o propósito do homem seja esse de verdade? Vamos tentar pensar o seguinte: o que é felicidade pra gente, O que é felicidade pra você? Por exemplo, pra quem a felicidade é ser rico, será que depois que fica rico não tem mais busca pela felicidade? Aqueles que a felicidade é um relacionamento, será que depois que entram no relacionamento não há mais busca pela felicidade? Aqueles que a felicidade é ter um filho, por exemplo, será que essas pessoas se sentem plenamente felizes e satisfeitas para sempre depois que tem um filho? De repente a felicidade para você é aquela promoção, aquele emprego, o carro dos sonhos, a conta bancária. Será que depois que você alcança isso você se sente plenamente feliz, E é curioso porque um dos personagens bíblicos, seja você cristão ou não, a maioria conhece, inclusive utiliza seus ensinamentos, que é Salomão. Viveu tudo isso, ele viveu a riqueza, ele viveu os prazeres da carne, ele viveu os prazeres da vida, ele viveu, podemos falar que praticamente todos os prazeres que o ser humano poderia usufruir. Será que a conclusão ao final da vida de Salomão foi que ele se considerava plenamente feliz depois de tudo isso? Eu acredito que não, Que a busca pela felicidade, ela é algo que nós queremos, mas não é
parte do nosso propósito de vida, certo? Então a nossa razão de existir não pode ser a busca pela felicidade, porque ela nos levaria a uma vida de realização de prazeres individuais. E será que é realmente isso que Deus gostaria pra gente? Antes de responder a pergunta, será que é a nossa busca, o nosso propósito pelo bem da maioria? Esse é um outro ponto importante, né? Tá bom, a felicidade individual não, mas e se todos nós tivéssemos como propósito de vida buscar o bem da maioria, o bem para todos? Será que é isso que Deus espera da gente, o nosso Criador, que a gente viva buscando o bem para todas as pessoas? E é curioso porque o ser humano tem uma natureza corrompida, né? A queda, que é muito bem descrita lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, vai dizer que a nossa natureza a partir da queda de Adão é uma natureza corrompida. Então tudo que nós buscamos fazer dentro dessa corrupção da nossa natureza. Então a nossa própria busca pela felicidade, seja ela individual ou seja uma felicidade coletiva, ela está corrompida por essa natureza pecaminosa, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis 1, 26 a 27, no famoso Imago Dei, criados à imagem e semelhança de Deus, mas a queda que gerou esse afastamento espiritual corrompe a nossa natureza de forma que a nossa imagem e semelhança de Deus hoje não é como era na época de Adão, certo? Há uma ruptura, uma morte espiritual que não nos permite viver essa imagem e semelhança plenamente. E é isso que faz com que a nossa busca hoje de felicidade, seja individual ou coletiva, seja uma busca corrupta, uma busca que não é plena, que não é completa em si mesmo. Nós somos, por natureza, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2, filhos da desobediência. Por que filhos da desobediência? Porque Adão desobedece a Deus e nós, descendentes de Adão, somos partes dessa desobediência. E vivemos ela todos os dias. Todos os dias nós acordamos e escolhemos desobedecer a Deus. Então, por mais que você fale assim, mas eu não era Adão, eu não estava lá. Mas você escolhe a mesma coisa que escolheu Adão todos os dias. Você escolhe desobedecer a Deus todos os dias. Você escolhe comer do fruto todos os dias. Você escolhe o pecado todos os dias. Ou seja, ainda que a gente queira ser feliz, ainda que a gente queira coletivamente a felicidade das pessoas, esse querer é um querer corrupto. Esse querer é um querer manchado pelo pecado. Ok, bom, afinal de contas, então, qual que é o propósito do homem existir? Nós fomos feitos para quê, né? Qual deve ser a nossa atividade fim? Como todo bom cristão, a resposta para essa pergunta você vai encontrar onde? Não é naquilo que eu acho, não é aquilo que você acha, não é aquilo que os livros de filosofia vão dizer ou os filmes que a gente assiste. A resposta para isso está nas Sagradas Escrituras. Ela é a nossa única regra de fé. É onde está a sã doutrina, é onde nós devemos basear os fundamentos das nossas crenças e responder perguntas como essa. É a nossa revelação especial de Deus, né? O Pai nos deu a revelação natural, a natureza, as estrelas, os astros, as árvores, os animais, mas Ele também nos deu a sua revelação especial, que são as Sagradas Escrituras. Mas isso é o tema para o próximo vídeo, quem sabe um vídeo mais para frente, mas é lá que você vai encontrar a resposta para isso. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, nos responde essa pergunta. E como que ela nos responde essa pergunta? Bom, eu separei alguns textos para vocês aqui e eu quero ler alguns desses textos para você poder entender o que a Bíblia fala sobre qual é o propósito do homem. E aí lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai falar o seguinte, ó, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aí depois lá no Salmo 73, que é um salmo de Asaf, né, que era o líder de louvor de Davi, e esse é um salmo que ele tá se lamentando ali por que os ímpios prosperam, mas no final o consolo vem para Asaf, quando ele lembra qual que é a real importância da vida, quando ele diz assim, ó, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Tem um outro texto também, lá em João capítulo 17, quando a gente está aqui lendo a oração sacerdotal de Jesus, chega no versículo 24, Jesus diz assim, ó, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Mais um texto lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, no momento lá que os anciãos depositam as suas coroas perante aquele que está sentado no trono, eles dizem assim, ó, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. E aqui é um dos meus versículos favoritos, que é o último. Esse aqui eu levo comigo, tá no meu status do WhatsApp, eu sempre preciso lembrar disso todos os dias, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que ele diz assim, ó, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra
coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando a gente pensa qual é o fim principal de todo homem, o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não há como sermos felizes, não há como ajudarmos outras pessoas a serem felizes afastados da glória de Deus. A gente sabe disso porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e por mais que haja essa ruptura, essa morte espiritual, a lei de Deus está gravada no nosso coração. E é curioso porque não existe registros aí arqueológicos, históricos de civilizações que tenham nascido naturalmente ateias. Faz parte da concepção do homem buscar a Deus. Nós estamos buscando, então, essa imagem e semelhança, o que ainda resta dessa imagem e semelhança, nos faz buscar a Deus e nos faz compreender que a única forma de sermos verdadeiramente felizes e completos é glorificando ao Pai e gozá-lo para sempre. Primeiro dar glória a Deus e depois usufruir dessa glória, gozando dessa glória, aproveitando dos prazeres dessa glória eternamente, né? E como que a gente começa a recuperar essa imagem e semelhança de Deus? Nós sentimos essa atração. Como a gente recupera isso? A nossa imagem e semelhança espiritual a gente começa a recuperar na nossa justificação através do sacrifício de Jesus da cruz, onde o seu sangue derramado é o que elimina, acaba, anula o nosso escrito de dívida, e a partir daí o Pai passa a olhar pra gente como santos através do sacrifício de Jesus, porque essa justificação é imputada a nós. Agora o Pai nos vê como justos. Nós estamos recuperando a nossa semelhança de caráter. Então essa é a nossa semelhança espiritual. A nossa semelhança de caráter a gente recupera através do nosso processo de santificação. Então cada dia mais, resistindo mais ao pecado, sendo capacitados pelo Espírito Santo para pecar cada vez menos. Na volta de Jesus, quando glorificados, teremos a nossa imagem e semelhança restaurada plenamente. E a nossa restauração de imagem e semelhança de caráter vai sendo restaurada durante a nossa santificação. Ou seja, o nosso propósito aqui é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É assim que a gente deve viver até o último dia das nossas vidas. É assim que aqueles que já morreram estão lá no paraíso, já usufruindo antecipadamente dessa glória de Deus. É assim que eles estão vivendo enquanto aguardam voltar com Jesus quando ele vier em grande poder e glória. E é assim que a gente viverá na eternidade, quando a glória do Pai será suficiente em novos céus e nova terra, e aí sim terá sido culminada o seu grande plano de redenção por meio do seu Filho amado Jesus, ok? Gostou desse vídeo de hoje? Ele responde para mim um dos grandes questionamentos que eu tive na minha vida, qual o nosso propósito de estar aqui e de existir, e como que eu posso saber se eu estou cumprindo o meu propósito, se eu estou cumprindo aquele propósito que o Criador pensou para mim. Então, enquanto você estiver glorificando a Deus, você está cumprindo esse propósito. Eu quero repetir o versículo de 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, faça tudo o que você fizer para a glória de Deus, que esse vídeo seja para glorificar o nome dele e que você possa aplicar isso na tua vida e você possa glorificá-lo com aquilo que você faz com o seu trabalho, com a sua família, com a criação dos teus filhos, com o exercício das suas funções motoras, de fala, que quando as pessoas olhem para você, elas possam ver o testemunho da tua fé e elas possam ver a glória de Deus resplandecendo sobre a tua face e sobre o teu agir, sobre a tua conduta. Beleza? Então, beijo no teu coração, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até lá!